Então, vamos lá, pessoal. Estamos trabalhando, né? Eu estou apresentando para vocês, os arquétipos que constam, né? Os principais arquétipos que o Jung ele vai discutir. E falávamos da sombra na semana passada. Eu comecei a falar da sombra para vocês, tá? Que seria um arquétipo que está associado a virtudes e defeitos de caráter. E que o indivíduo ele desconhece, né? Ele não tem essa noção a respeito dessa questão. Então, esse é o problema, né? Por isso que o Jung, quando ele vai trabalhar no processo da individuação, a ideia é que você reconheça a sua sombra. E a pessoa, ela tende a projetar a sua sombra nas outras pessoas e acaba negando em si próprio. Tá? Então, pode ser virtudes e defeitos. É isso que é importante vocês entenderem, né? Pode ser virtudes e defeitos, tá? do caráter. E aí muitas vezes, você acaba atribuindo a outras pessoas, né? Bom, a persona, ela tem dois aspectos, um que é favorável e um desfavorável. Vamos pensar um pouco sobre essas questões, tá? O aspecto favorável, né, o aspecto positivo, está associado às virtudes, tá? Que o indivíduo, ele não conhece, ele não sabe. Por que é sombra? Porque ela fica oculto, tá? Então, às vezes a pessoa, ela tem alguns elementos bastante interessantes, tem muitas virtudes, que ela não percebe. As outras pessoas até percebem nela, mas ela mesma, ela não consegue perceber, ela não consegue se dar conta de que essas virtudes existem, né? Professor, Pois não? só para dar um aviso, por enquanto acho que ainda não está aparecendo, pelo menos para mim aqui, Ah, não? não, a apresentação. Vocês não, mais alguém não está vendo? A minha também Eu não estou professor. vendo, não, professor. Opa, então peraí, vamos começar de novo aqui, peraí. É verdade, foi bom você falar, viu? Eu só pedi para gravar e esqueci de compartilhar. Agora vai. Agora vocês estão vendo? Agora sim. Beleza. Obrigado por avisar, viu? Então é isso, tá, gente? Então a sombra, né? Ela é um arquétipo, tá? Que está associado às virtudes e defeitos do caráter da pessoa e que a pessoa ela não conhece, ela desconhece. Por isso o caráter de sombra, ou seja, é algo como se fosse oculto. E essa sombra, ela acaba sendo projetada em outras pessoas, e a pessoa ela nega em si própria. Então, aí eu estava falando dos dois aspectos, o positivo e o negativo, ou o favorável e o desfavorável, né? O aspecto favorável seria aquele que está associado às virtudes, porque tem coisas que a pessoa, ela desconhece, que são aspectos virtuosos que ela tem, né? E aí é interessante, porque às vezes ela projeta essas virtudes em outra pessoa, ela não se dá conta, ela não se percebe nele, tá? E o negativo são aqueles que estão associados a defeitos, tá? Que o indivíduo tem. Agora, notem, a pessoa desconhece isso. Essa que é a grande questão. Então, a pessoa, ela não se percebe nisso aí, né? Então, é por isso que é sombra, tá? Então, ao invés dela reconhecer, ela não reconhece, ela não vê, né? Então, é como se, né, os outros veem, tá certo? Né? Mas a própria pessoa não se percebe, tá certo? Quando a sombra ela se manifesta, né, de modo inconsciente, né, sem que sem que o ego tenha consciência da sua existência, tá? A sombra ela pode se revelar de maneira significativa e tomar conta da psique. Tá? Então, muitas vezes a sombra ela vai agir, né? E essa questão, por isso que
aí que reside, né, a importância de você tornar essas questões conscientes. Então, no processo de individuação, que é o processo proposto pela psicologia analítica, né, o objetivo é esse, tá, da psicologia analítica. O Jung, ele trazia muito essa questão. O grande objetivo é a individuação. Não confundam com individualidade. A individualidade é aquela coisa mais individualismo, não é isso, tá, gente? A individuação é a capacidade que o indivíduo vai ter de se tornar um ser autônomo, tá? Um indivíduo mesmo, né? Então, quando o indivíduo ele toma consciência dessa sombra, né? Quando o eu ele assimila, né, essa sombra, então ela vai trazer grandes benefícios. Por quê? Porque daí você vai se autoconhecer melhor, você vai ter clareza daqueles aspectos do seu caráter que vão te ajudar a ampliar a sua capacidade nas relações, a sua capacidade de tomada de decisão. Então, nesse sentido, volto a dizer, que o processo da terapia analítica, né, ela vai te ajudar a entender, a tomar consciência desses arquétipos, inclusive a questão da sombra, tá? Bom, aí nós temos um outro arquétipo, tá? Que é o arquétipo, que são dois, né? Mas que se manifestam de maneira diferente em termos de gênero. Eu estou falando dos arquétipos ânima e ânimos, tá? A ânima, ela corresponde ao princípio feminino que está presente na psique do homem. E aí eu estou falando em termos de gênero, tá, gente? Né? Então, a ânima, ela está presente, é um princípio feminino que está presente na psique do homem. E o ânimos, por sua vez, corresponde ao princípio masculino que está presente na psique da mulher. Então, é como se o homem ele tivesse elementos femininos na sua psique e a mulher tivesse elementos masculinos na sua psique. Então, é nesse sentido que o Jung ele vai trazer esse arquétipo da ânima e do ânimos. Vamos ver alguns detalhes, tá? Então, vamos começar pela ânima, né? Bom, a ânima, ela é um arquétipo que está associado à personificação da natureza feminina no inconsciente masculino, tá? Então, como é que ela vai se manifestar, né, no comportamento do homem? Ela se manifesta por meio de expressões emocionais. Ela se projeta em figuras femininas. Então, por exemplo, mãe, irmã, namorada, esposa, amante, mulher desejada, mulheres admiradas. Então, quando é que você vai notar a presença desse arquétipo, né, no homem? É quando o homem ele manifesta, né, uma espécie de uma admiração, né, por alguma coisa, por algum aspecto de alguma mulher. Né? Então, e aí pode ser no sentido erótico, pode ser no sentido heróico, pode ser no sentido intelectual, no sentido espiritual. Ou seja, é aquela projeção, né, que o homem tem em figuras femininas. Então, são pessoas que são próximas, né, que ele tem, ou não, tá? Pode ser pessoas próximas, como mãe, irmã, ou então aquela figura que o homem vê projetada, sei lá, numa heroína, que pode ser, inclusive, imaginária, pode ser da mitologia, ou pode ser numa atriz de cinema, enfim, por quê? Porque ela tem características que se vinculam à sua anima. Então, quando o homem ele tem essa atração, ou quando ele tem essa admiração por essa figura feminina, significa que
esses elementos que tem naquela mulher fazem parte da sua ânima. Então, ele se sente atraído por aquilo. Tá? E não é só no sentido erótico, tá, gente? É no sentido amplo da questão, né? Porque o Jung, como vocês se lembram, né? Ele não vai centrar a sua teoria, ele não vai concentrar a sua teoria nas questões eróticas, nas questões sexuais. Ele vai pensar a questão da psique de uma maneira mais ampliada. A própria ideia da libido, para ele, é uma coisa mais ampliada. Então, quando o homem ele se vincula a uma mulher, não é só no aspecto sexual. Então, tem todo um conjunto de coisas. Por quê? Porque é como se a mulher ela tivesse alguns elementos que são específicos, que são encontrados na natureza da mulher, mas que também existem no inconsciente masculino. Então, quando esse homem ele se aproxima dessa mulher, né? Ele se aproxima, ele admira, porque aquilo que tem naquela mulher mesmo, né? Tem a ver com a sua ânima, tá? Então, por exemplo, quando uma pessoa se apaixona por outra, um homem se apaixona por uma mulher, em grande parte é porque elementos da ânima daquela mulher fazem sentido para ele, né? Então, ele acaba se aproximando, ele acaba se vinculando, tá? Então, a ânima, ela vai condensar todas as experiências que o homem viveu no seu encontro com a mulher durante milênios. Aí que tá, lembra que eu mostrei para vocês, né? Aquela questão do inconsciente coletivo que liga as pessoas, que atravessam as décadas, os séculos e os milênios, né? Então, quer dizer, as experiências que o homem, em termos de gênero, né? Ele viveu com a mulher. Então, essas experiências, a ânima vai condensar tudo, tá? Então, é a partir desse imenso material inconsciente que vai ser modelada a imagem da mulher que o homem procura. Tá? Então, é um conjunto de fatores, tá? Tem todo essa questão, que o arquétipo, ele está no inconsciente coletivo, tá? Então, ele é amplo. E agora, claro que a ânima para um homem vai ser diferente da ânima para o outro, porque ele tem outras experiências na vida dele, ele tem outras origens, tá? Então, isso tudo vai fazer com que cada homem vai ter a sua ânima específica, tá? Por isso que, às vezes, a gente vê uma pessoa que se vincula muito com outro, um homem que se vincula muito com a mulher, às vezes você fala, nossa, mas essa pessoa não é para você. Não dá para a gente dizer isso, né? Por quê? Porque tem a questão da ânima, né? Então, e aí é que tá, né? Muitas vezes, e eu vou falar um pouco mais aí à frente, né? Muitas vezes, quando você não tem essa clareza, você acaba se destruindo, né? Porque você não percebe que uma relação que você está participando dela está te fazendo mal, está sendo tóxica para você, tá? Por quê? Porque, na verdade, por isso que é importante, né? O arquétipo, ele vira a consciência, tá? E essa é a ideia da individuação, né? Do autoconhecimento, tá? Porque daí você vai falar, opa, peraí, né? Eu me sinto atraído por essa pessoa, mas isso tem a ver com a minha ânima, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu vou me destruir se eu continuar insistindo nessa relação. Tem tudo isso, tá? Que num processo de terapia, você vai perceber, tá? Então, condensa todas as experiências que o homem viveu no seu encontro com a mulher durante toda a história da humanidade, tá bom? E a partir desse material, né, que você vai modelar a imagem de mulher que esse homem está procurando, tá? Da mesma maneira, a ânima, ela vai possuir dois aspectos, tá? Tanto o favorável quanto o desfavorável, positivo e negativo, né? Sendo que o positivo, ele está associado àquilo que a ânima, né, uma vez tornada consciência, assimilada pelo eu, percebe, né, o eu, porque o eu é o sujeito de ação, tá? Então, pode trazer o homem, pode fazer o homem no sentido de conhecer suas próprias emoções e melhorar as suas relações afetivas, tá? Então, você fala, olha, realmente, né, eu me envolvo com essa pessoa,
Quando eu estou falando de envolver com a pessoa, não é só sexualmente, não. Às vezes é no trabalho, às vezes é de amizade, tá? Porque o Jung, ele amplia essa ideia da libido, tá? Então, pode ser que eu esteja, ela é a minha ânima, né? Então, por isso que eu dou tão certo com ela, trabalhamos tão bem, temos uma capacidade tão grande de ter uma certa sinergia, enfim, tá? E pode ser também no amor romântico, né? No amor sexual também, né? Isso está presente também, tá? A questão da ânima, né? Relações, né? Que são aquelas relações mornas, né? Aquelas relações sem graça, é porque você está se relacionando com uma pessoa cuja que ela não possui, né? Esses elementos da ânima em você, tá? Bom, ainda, né, mesmo que inconsciente, possibilita ao homem a capacidade de amar, a sensibilidade à arte, à natureza, mesmo que inconsciente, tá? Então, ele vai, a ânima nesse indivíduo, dependendo da maneira como ela se estabelece, né? Ela vai te dar tudo isso, né? Que são elementos que estão presentes na natureza da mulher, segundo a teoria junguiana, né? Então, o Jung ele vai trabalhar com esse princípio, tá? E as mulheres, elas naturalmente possuem, né, essas características, tá? Então, a ânima, na verdade, nada mais é do que a manifestação dessas características femininas no homem, tá? E também não podemos esquecer que é inconsciente, tá? Agora, tem o aspecto negativo, né? O aspecto negativo, esse é igual que eu tinha falado para vocês da sombra, tá? Todos os arquétipos, tá? Tem essa questão, né? O aspecto negativo está associado ao fato que quando ela é desconhecida, né? Quando você não conhece, quando você não percebe, né? Ela pode se manifestar também, né? De maneira emocional, de maneira infantil, primitiva, e vai dominar o homem, tá? E ele acaba ficando subjugado, submetido a figuras femininas. Então, é aquele homem que ele não consegue ter uma relação com uma mulher, e a relação das mais variadas formas, né? Pode ser numa relação de trabalho, né? E que ele acaba ficando subjugado, tá? Ele se torna subjugado àquela mulher. Por quê? Porque a ânima daquela mulher está exercendo nele, né? Uma influência, nesse caso desfavorável, e faz com que ele se submeta às questões que são colocadas, que são trazidas pela mulher, tá? Bom, o que pode acontecer, né? Pode acontecer desilusões amorosas, pode acontecer do homem dependente da mulher, não é? Não tem muitas vezes uma relação que você vê que o homem é totalmente dependente da mulher, dentro da teoria junguiana, isso poderia ser analisado como a dominação da ânima, né? Então, numa terapia, quando o homem ele faz terapia, que ele percebe isso, ele vai dar um jeito de rever a sua relação, tá? Não que ele tenha que desistir da pessoa, pelo contrário, né? Porque a ânima, ela traz esse elemento de vinculação, de identificação, tá? Mas ele vai saber, vai aprender a lidar com essa dominação, tá? Explosões amorosas, ciúme, né? Aquela coisa do capricho, aquela coisa de ansiedade, um lance de melancolia, depressão, tá? Tudo coisa que quando a ânima ela é inconsciente e o indivíduo pode ficar submetido a esse tipo de situações. Ao se manifestar de maneira inconsciente, né, ou seja, sem que o eu tenha consciência, né, da sua existência, a ânima, então, vai revelar o seu significativo grau de autonomia na psique do homem, tá? Quando se torna, ou seja, o que significa isso? Né? A ânima domina o homem, tá? Ela vai lá e domina, ela se torna autônoma em relação ao eu, né? Agora, quando tornada consciência, consciente, né? Quando ela é assimilada pelo eu, o eu é da ação, sempre, tá? Então, a ânima traz benefícios, né? De autoconhecimento, melhoria nas relações interpessoais, né? E aí você vai falar, bom, então, quer dizer que ela é a minha ânima, né? A minha ânima está
projetada naquela mulher. Então, é por isso que eu admiro tanto, é por isso. Não que você vai ter que deixar de ter essa relação com ela, e muitas vezes você nem pode, né? Às vezes é a sua chefe, né? Você não pode chegar e falar, não quero mais, não, né? Mas aí você começa a ter essa clareza, e aí a relação ela se torna mais fluida, tá? Fica mais adequada. Bem, e aí, da mesma maneira, né, nós temos na mulher o ânimos, que da forma como eu tinha falado para vocês, né, na verdade, é o arquétipo associado à personificação da natureza masculina, agora no inconsciente feminino. Tá? Então, é o lado masculino da mulher, se a gente pode dizer assim no popular, né? Seria isso, o lado masculino da mulher, seria mais ou menos isso, tá? Da mesma maneira que a ânima é o lado feminino do homem, o ânimos é o lado masculino da mulher, tá? E vai se manifestar, né? Por meio, né, de características masculinas mesmo, tá? Então, e aí ela vai se projetar em figuras masculinas, né? Pai, irmão, namorado, esposo, tá? Homem desejado, amante, também no sentido erótico, no heróico, no intelectual. Então, é quando a mulher ela tem uma certa admiração por um determinado homem ou por uma determinada característica masculina, tá? Então, nesse sentido, nós falamos que essa atração que ela sente, né, tem a ver com o ânimos, tá? Então, a gente vê muitas vezes essas relações, tanto do homem quanto da mulher, né, essas relações de dependência, essas coisas, que não são muito bem trabalhadas, isso tem a ver com essa questão do ânimos, né, na mulher, tá? Bom, o ânimos ele vai condensar, né, todas as experiências que a mulher também experimentou na relação com o homem, nesse encontro com o homem, também da mesma maneira que eu tinha falado para vocês, no transcorrer da história da humanidade, tá? Então, vamos entender, gente, nós estamos falando de arquétipo, nós estamos falando de inconsciente coletivo, e, portanto, nós estamos falando de história da civilização, está na história da civilização, tá? Essas experiências que você vai encontrar nos arquétipos estão vinculados diretamente a essa questão do inconsciente coletivo. Então, nós estamos falando da história da humanidade, tá? Sempre assim. Da mesma maneira, o ânimos ele vai possuir, né, aspectos positivos e negativos, tá? Sempre tem, né? Então vamos analisar como que se manifesta cada um deles, né? Então no aspecto positivo, tá? No aspecto positivo é tudo que está associado, né? É quando tornado consciente e assimilado pelo eu, né? Pode trazer a mulher no sentido de conhecer seus próprios pensamentos e melhorar suas relações afetivas. Então, ela vai começar a entender o seguinte: olha, então, eu me sinto atraída por aquele homem porque ele é o meu ânimos, né? O meu ânimos, ele tem o meu ânimos, se vincula com as características daquele homem, tá? Então, é por isso que eu admiro tanto, né? Porque, normalmente falando, então, pode ser uma admiração, pode ser um respeito muito grande, né? Que a pessoa tem, pode ser um profissional que ela respeita, que ela gosta mais, pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, pode ser um professor, então, quer dizer, tem o ânimos, né? Então, que você vai ver que é muito mais do que um respeito que se tem normalmente, tá? Significa o quê? Né? Que ele toca o ânimos dela, né? Como se ele ficasse identificado com o ânimos, tá? Então, mesmo inconsciente, né, vai tornar, vai manifestar, são aqueles aspectos da mulher, né, que são relativos dentro da ideia de Jung aos comportamentos, características masculinas, tá? Então, vai trazer, vai dar para a mulher, aquele lado, aquela característica masculina que se manifesta na mulher, tá? Bom, o aspecto negativo, né, está associado
ao fato de que, quando inconsciente, quando a mulher não se dá conta, né, do seu ânimo, quando ela não se percebe dele, né, vai se expressar em manifestações regredidas, tá, primitivas, e essas manifestações acabam dominando a mulher, tá? E aí faz com que ela seja subjugada aos homens, né? Então, é aquela mulher que ela fica subjugada, então ela tem receio sempre que é um homem, se o homem fala mais alto, ela já se retrai, tá? Se o homem, então, sempre quando ela está na presença de figuras masculinas, né, quando o ânimo não está bem claro para ela, então ela vai, né, se sentir intimidada quando é um homem que está falando com ela, tá? Então, na terapia, aí ela vai trazer essas questões, e aí o terapeuta vai trabalhar com ela e vai ajudá-la a reconhecer, né, que, na verdade, o fato dela se sentir tão menosprezada pelos homens, né, tem a ver com a questão do ânimo. Quando ela identifica isso, então ela vai lá e vai... Pessoal, eu estou falando dentro da teoria do Jung, tá? Claro que isso, em outras perspectivas, isso é visto de maneira diferente, tá? Mas na teoria junguiana, é assim que se entende essa questão, tá? Então, tanto para o lado do homem, tem a possibilidade dele ficar subjugado às mulheres, né? Dele se sentir menosprezado pelas mulheres e ter uma dificuldade muito grande de lidar, tá, com as mulheres. Na mulher também o ânimos, né, quando não bem trabalhado, ele se torna autônomo e causa isso na mulher. Então, dependência da mulher em relação ao homem, preconceitos, tá, teimosia, afeto de vingança, frieza emocional, que são características, dentro da perspectiva da teoria junguiana, características masculinas, tá? Que são encontradas com mais frequência em homens, tá? Ok? Ao se manifestar, geralmente de modo inconsciente, né? Sem que o eu não tenha consciência da sua existência, o ânimos revela o seu significativo grau de autonomia na psique da mulher, tá? Então, o que significa isso, gente? Que a mulher não domina, tá? Então, quando é inconsciente, o ânimos vai dominar a psique da mulher e vai direcionar a mulher para situações que ela acaba sendo prejudicada. Então, situações de relações abusivas, né? Quando a mulher ela não consegue se livrar daquela situação, pode ser interpretada como o ânimos que, de maneira inconsciente, se tornou autônomo, né? E vincula a mulher àquela situação, tá? Então, quando tornado consciente e assimilado, né, assimilada, né, pelo eu, o ânimos vai trazer esses benefícios, tá? A mulher vai se autoconhecer, vai conseguir entender melhor, né, aquela situação, tá? Aí, gente, para deixar mais clara essa relação desses dois arquétipos, tá? A gente pode pensar na questão, o Jung, ele trazia muito, né, essa simbologia, tá? Do Yin e Yang, né? Então, o Yin, né, como sendo o aspecto feminino, né? E o Yang como o aspecto masculino. Aqui na minha apresentação, né, o Yang ficou desaparecido porque, né, se fosse talvez uma outra cor, um amarelinho, um azulzinho claro, daria para ver o aspecto claro do Yang, né? Mas dá para entender, né, gente? Deu para entender, tá? Né? Yang não é só o pontinho, não. Se vocês olharem aqui no desenho da direita, aí vocês vão ver, né? O quanto que eles vão se complementar. Então, a ânima e o ânimos, eles se complementam nesse sentido, tá? Então, aí, nesse caso, né, esse desenho, essa representação yin yang, que não é só masculino e feminino, né? Essa representação ela é muito mais ampla do que isso, tá? Ela representa os opostos que se complementam, né? Então, o círculo, que é a forma geométrica perfeita, né? Que é o círculo, e o quanto que essas duas existências, né, yin e yang, como elas se complementam, né? Então, uma vai
ser complementada pela outra e vão formar o círculo. Então, é como se fosse, quando fala em ânima e ânimos, né, é como se fosse isso, tá? É como se fosse essa relação, né, do yin e yang. Então, o indivíduo, né, quando ele vai se tornar integrado, tá? Então, a ideia é um pouco essa, tá? Então, quando o indivíduo, a ânima do indivíduo, né, se manifesta no homem e faz com que ele se aproxime da mulher, e a mulher, por sua vez, né, se aproxima do homem, porque o ânimos dele provoca essa identificação, tá? Então você tem digamos, essa completude, tá? Então, o yin, né, tudo aquilo que está relacionado à lua, inverno, unidade, feminino, contrátil, conservador, receptivo, cooperativo, intuitivo, tá? E o yang, né, seria o sol, seria o verão, secura, o masculino, expansivo, exigente, agressivo, competitivo, racional, tá? Então, são aspectos que se complementam, tá bom? Ok? Professor, Pois não, pode falar. Quem está falando? é Regiane. Oi, Regiane, diga. Professor, então, vamos, assim, só para eu entender, no caso, vamos pensar assim, tanto um homem quanto uma mulher que é abusivo no relacionamento, então, é o masculino dele que não está em ordem, seria isso, tanto na mulher quanto no homem. Porque tem homens abusivos e mulheres abusivas, seria isso? Porque eu estou vendo aqui, o Yang refere-se ao homem, segundo essa teoria de Jung, né? Exigente, agressivo, né? Competitivo, racional, que são características do abusivo, seria isso? Deixa eu só fazer um ajuste no que você falou. Não é segundo Jung, tá? Essa questão aqui do Yin Yang, isso aqui da questão oriental, né? Não é ele, é o que significa para essa figura, para esse símbolo, né, do Yang, tá? E o Jung, quando ele vai trabalhar com a questão dos arquétipos, quando ele destaca a ânima e o ânimos, né, ele faz meio que uma alusão ao Yin e Yang, né, porque são elementos que se complementam, tá? Só que o conhecimento chinês nossa, infinitamente mais antigo do que aquilo que Jung traz. O Jung, ele se apropriou, né, desse símbolo. Aliás, o Jung, ele trabalha muito com as questões de símbolo, né, para mostrar o quanto, porque o Yin Yang, ele não é só homem e mulher, ele representa todos os opostos que se complementam, tá? Então, é isso. Então, numa relação abusiva, né, e você pode ter uma relação abusiva tanto na relação do homem com a mulher, quanto da mulher com o homem, tá? Claro que na relação do homem como abusador é algo, assim, infinitamente mais frequente, né, por conta da nossa sociedade machista que nós temos, tá? Mas você também encontra muitos homens que são subjugados às mulheres, né? Claro, não estou querendo com isso dizer que a frequência é igual, e não é isso, né? Mas tem também. Nós vemos por conta, volto a repetir, por conta da nossa sociedade ser machista, né? Ela acaba promovendo uma facilidade maior para que a frequência de homens que se relacionam de maneira abusiva com a mulher seja maior. Então, por isso que a gente tem que rever em termos de sociedade. Agora, de qualquer forma, né, o que nós podemos entender é que nessas relações, o que está em jogo aí, por exemplo, a gente fala assim, mas por que a mulher ela não se livra de uma relação? Às vezes não é nem relação abusiva, né? Às vezes é uma relação... Não tem. Vocês não têm, muitas vezes, uma colega que está numa relação com uma pessoa e você fala, nossa, mas aquele cara não tem nada a ver com ela, né? Ele não está nem aí para ela, despreza, e ela está sempre atrás. Coisa que... Então, não estou dizendo que é isso, mas pode ser que aquele homem, ele mexa, né, com o ânimos daquela mulher, tá? Então, ela se sente atraída e ela quer ficar próxima, porque existe uma sensação de completude, tá? Então, por isso que a gente às vezes não entende, né, uma relação, né? E, às vezes, do outro lado também pode acontecer, né? Então, às vezes você tem lá um homem que fica correndo atrás daquela mulher o tempo todo, a mulher despreza, um monte de coisa, né? E aí você fala, poxa vida, né? Mas ele é uma pessoa tão interessante, se ele se abrisse para outras possibilidades. Mas o que acontece, né? É a questão da ânima, né? Aquela mulher,
ela tem características, a ânima, né, a dele, tem características que se completam com as características daquela mulher. Então, numa terapia, então ele vai entender isso, né, ele vai poder compreender, e a mulher também, né, vai poder compreender essa relação de completude, tá? E a partir daí, então, aí, estando consciente, você tendo isso consciente, aí você tem como trabalhar melhor, né, a questão. No mínimo, você não vai ficar de maneira automática subjugada à pessoa, tá? Por quê? Porque você vai saber que, então, vamos supor, então, quando você descobre isso, você pode tomar uma decisão, por exemplo, então, já que é assim, então eu pretendo romper com aquela pessoa de maneira definitiva, não posso mais ver, porque se eu ver aquela pessoa, eu vou sentir uma atração, eu vou ter que, né, me vincular a ela de novo, vai dar tudo errado. Então, é isso. Então, a pessoa, na terapia, ela vai tendo essas sacadas. Não estou dizendo que é isso que tem que fazer, tá, gente? Eu estou dando só um exemplo aí, né, que é uma forma que, quando você torna a coisa consciente, você tem para poder avançar, tá bom? Mas esses arquétipos, eles geram muita curiosidade, né? As pessoas que ficaram apaixonadas já, né? Começam a pensar, então é por isso, é por isso que eu queria tanto ficar com aquela pessoa, né? Então é por isso, então é isso, né? Então, tem a ver com essa questão, tá bom? Tudo bem, gente? Podemos avançar? Vamos para o Sim, Pro, próximo? obrigada. Nada? Bom, aí vem o self, tá? O self, ele é o núcleo organizador, tá? O self é o núcleo organizador, não só do inconsciente, mas também de toda a psique. Então, o self, ele organiza tudo isso, todas essas coisas aí, né? Vai ser o self, ele que vai organizar tudo isso, tá? É um arquétipo também, né? E vai levar o indivíduo à busca pela sua individuação, tá? Então, o self, a missão dele é conduzir o indivíduo para o autoconhecimento, para a individuação, para a integração com os demais indivíduos, tá? Com a natureza, com o aspecto espiritual, tá? Com o sentido de vida e então, percebem? Tá? Então, o self é o arquétipo que promove, né, toda essa integração. Né? Então, ele vai integrar inconsciente pessoal e coletivo, tá? E junto com tudo. Então, ele é o grande organizador, tá? Então, exatamente esse é o processo de individuação que o Jung vai trazer, que é o tema central, tá? O tema central da teoria do Jung é a individuação. É o que você vai buscar, o que você procura, o que você vai tentar conseguir, né? Então, é como se fosse aquilo que as pessoas buscam, o norte, a bússola, tá? A estrela guia, né? Seria isso. Tudo organiza em torno do self, tá? De qualquer maneira, ele também possui, né, as questões, o lado positivo e o negativo, tá? Tem esses dois aspectos. O Jung, ele sempre trabalha, porque, veja, é importante a gente entender também que essa coisa de positivo e negativo, a gente não pode simplesmente valorar, né? Dar valor, falar, então positivo é legal, negativo é ruim. Não é bem assim, tá? Mas como vocês mesmos viram, né? No Yin e Yang, tá? Tá certo? Opostos que se complementam, né? Quando a gente fala de positivo e negativo, nós estamos falando disso também, tá? De questões que vão se complementando. Agora, dependendo da tônica, né? Isso pode trazer questões que são bastante complicadas para o indivíduo, tá? Então, é nesse sentido que ele trabalha com a ideia de positivo e negativo, tá? Então, em termos do aspecto positivo, tá? Obviamente, né, o aspecto positivo está o próprio processo de individuação, tá? É o processo de efetivação dessa individuação. Porque, notem que nós estamos falando do quê? De um processo. Então, a individuação é um processo que você vai, durante toda a sua vida, em busca dela, tá? Em toda a vida você vai, né, desenvolver esse processo de individuação. Agora, notem, também tem um aspecto que ele é pernicioso, que ele é perigoso, que ele é desfavorável. Então, notem,
o poder do self, né? Ele organiza toda a psique. Bom, pode ter um problema aí também, né? Que é quando o self ele vai subjugar o eu. Notem, nunca se esqueçam isso, pessoal. O eu é o elemento de ação, é aquele que age, aquele que faz. Se o self subjugar o eu, ou seja, se o indivíduo ele ficar submetido ao self, porque ele não pode, né? O self ele tem que organizar, mas ele não pode subjugar, tá? Aí você tem aquela situação, né? Do pessoal que se acha santo, do pessoal que se acha enviado por Deus, né? Ou os fanáticos religiosos, né? Aquele pessoal que acha que está acima de tudo, né? Então, nós temos aí vários exemplos, né? Que mostram essas coisas para a gente, tá? Então, aí, a gente tem aí aquela situação do João de Deus, né? Que também acaba deixando, isso é uma situação, né? Aparentemente, tá? Da perda de autonomia do eu, né? O eu tem que ter autonomia. É o eu que vai trabalhar para poder compreender tudo isso. Quando o eu ele está fora da coisa, quando você tem os elementos que estão inconscientes, que o eu está fora de ação, né? Então os arquétipos eles entram e dominam o indivíduo, tá? Então ele pode gerar situações como essa que eu estou falando para vocês, né? Que a gente viu. E não estou falando de João de Deus porque eu na minha cabeça agora que está falando de doutrinadores fanáticos religiosos. O cara andava armado mesmo, João de Deus, né? Cara, imagina, né? Abusava sexualmente das mulheres, enfim, né? Que coisa, quer dizer, o cara, o self, ele toma conta, então você perde a autonomia, entendeu? Né? Então tem que tomar isso cuidado. Isso também você vai tratar na terapia, tá? Pois não, quem está falando? É o Mário. Mário, diga lá, Mário. Só para tirar uma dúvida, até para ver se eu entendi bem esse conceito do self, ele teria a ver, por acaso, com uma espécie de autoimagem que a pessoa tem sobre si mesmo, ou uma fantasia sobre si mesmo, assim, a forma como a pessoa se enxerga. Eu não sei se eu entendi bem Não, aí seria a persona, viu, Mário? Aí é a persona, tá? É a maneira como ela se apresenta, né? Como ela acha que as pessoas, né? Tá? O self é alguma coisa maior. O self, ele vai integrar, né? O self, ele é muito mais do que isso, tá? Ele tem, né? Ele tem a capacidade. Imagina, nós estamos falando de uma série de situações inconscientes, conscientes. Imagina um arquétipo que ele integra tudo isso. Mas ele não pode dominar, você entendeu? Então, é o arquétipo que integra tudo, mas ele não pode dominar. Porque você tem o eu, né? Que está aí para poder atuar. É o eu que vai te colocar na ação com as coisas. Se um determinado arquétipo, qualquer arquétipo, se ele dominar o eu, aí você perde a autonomia, entendeu? Professor. Oi, quem está falando? Regiane de novo. Oi, Regiane, pode falar. Diga. Deixa eu fazer um parâmetro aqui para ver se eu consigo ficar mais claro para mim. Então, eu vou fazer um parâmetro com a teoria do Freud, tá? Então, por exemplo, a teoria do Freud dentro da visão do superego é aquele que te dá as leis e as regras, né? Vamos dizer que ele coloca um certo equilíbrio. Porém, tem momentos que o superego é muito rígido, né? Então, esse self, ele seria mais ou menos o equilíbrio entre superego e ego, seria isso mais ou menos? Tá, deixa eu só fazer um ajuste aí na sua observação, né? Na verdade, o superego, ele não é ação, né? Quem é ação é o ego na teoria psicanalítica, tá? O superego, ele é um parâmetro para o ego, é o ego que age, tá? Quando você tem um superego muito rígido, você tem regras que foram introjetadas de maneira muito rígida, ou então uma identificação com o seu pai, sua mãe, que foi uma identificação muito rígida, tá? No caso do self, não, né? O self não é um conjunto de regras, né? Ele é um elemento organizador, tá? Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha um grupo, né? E cada qual faça alguma coisa. O self seria aquela pessoa do grupo que organiza tudo e que deixa as coisas funcionando bacana. Mas ele não pode, por conta de ter uma função como essa, ele não pode determinar o que a pessoa vai fazer, né? Ele organiza. Então, ele organiza, ele vai, né? Trabalhar bastante, né? Para que ocorra esse processo de individuação. Porque
essa integração que você tem de consciência, de inconsciente coletivo e consciência pessoal, é essa integração que vai te elevar no processo de individuação. E o self, ele faz essa organização, mas ele não pode determinar o que você tem que fazer, tá? Isso tudo, ele não pode subjugar o eu, né? Isso, quando acontece isso, dá a impressão, a pessoa, né? Ela pode se achar que ela é melhor que os outros, né? Porque, e tem muito disso, né? Quando a pessoa, ela atinge níveis de consciência, quando a gente vê muito disso, né? Quando a pessoa, ela consegue perceber alguma coisa, ela se torna mais soberba, né? A pessoa, quer dizer, algumas pessoas, né? O fato dela conhecer mais uma coisa, dela entender mais, então faz com que ela seja mais soberba, mais uma pessoa mais arrogante, uma pessoa, né? Então pode acontecer que isso seja um problema do self, tá? Algo Então, como na autossuficiência? verdade, o self, ele tem, um arquétipo como os demais, tá? E ele vai integrar, vai exercer a função integradora, tá? Ok? Alguém ia falar alguma coisa? Não, seria uma, assim, além dessa organização tal, quase como uma autossuficiência de que a pessoa talvez se aproprie de todas essas as seções do seu psiquismo e a pessoa se sente Isso. autossuficiente. Isso, e ela pode se sentir desse jeito, exatamente, tá? Quando, na verdade, né, o self, ele não pode, nada pode subjugar o eu, tá, gente? O eu, na verdade, ele tem que estar integrado, a ação que você desenvolve, em termos de eu, tem que ser uma ação integrada, senão você começa a achar que, né, todos os arquétipos, eles podem produzir isso no eu, né? Como mostrei para vocês o aspecto negativo, geralmente é quando ele se torna autônomo, né? Quando ele subjuga o eu, né? Seja sombra, seja ânima, ânimos, né? Não importa, tá? Quando ele subjuga o eu, né? A própria persona, tá? Então, quando subjuga o eu, então o eu ele fica refém, né? Então, o indivíduo, nesse sentido, que a terapia vai ajudar o indivíduo a se perceber, tá? É claro, né? O Jung também, ele sempre foi muito modesto, não é só com terapia que isso se faz, tá? Existem outras formas, né? De tomada de consciência. Tá? A terapia é uma delas, né? O Jung, quando ele desenvolve, ele sempre foi muito humilde nesse sentido, né? Não é para a terapia só com terapia, não, né? Tem uma série de formas, né? Que milenarmente foram feitas aí, que a pessoa pode chegar nesse processo de individuação sem que haja terapia, né? Tá? E o Jung, ele cita algumas figuras, né? Que conseguem ter esse processo de individuação efetivado, tá? Por exemplo, um exemplo que ele dá é o Gandhi, né? O Mahatma Gandhi, né? Tá? Que tem essa capacidade, essa coisa, né? Tá? Tudo bem, gente? Beleza? Então é isso. Quando tornado consciente, quando é assimilado pelo eu, aí sim o self vai trazer os benefícios todos, né? De autoconhecimento, de melhoria nas relações pessoais, tá? Ok? Aqui, pessoal, é um diagrama, né? Para vocês entenderem como que essas coisas todas, como que elas estão, né? Como que elas se organizam, tá? Em todo esse emaranhado de coisas que nós temos aí, tá? Então, ó, é como se a gente fosse falar lá do iceberg, né? Então, seria isso, né? A relação dos arquétipos, né? Como que eles funcionam, tá? A gente poderia organizar nesse esquema. Não foi eu que criei isso aí, não, tá, gente? Isso aí eu tirei, né? Como vocês podem ver, tem até umas marcas aí de letras, né, da página subsequente, né? Tirei de um livro, que ele é uma referência muito grande, né, para a gente, que é do Fadme Frager, né? Teorias da personalidade, tá? Então, eles que eu tirei desse livro, tá? Então, é mais ou menos isso. A maneira como esses arquétipos, como funciona, né? A dinâmica está um pouco parecida com isso, tá? Então, vocês podem ver, né, que a gente tem a persona, o ego, que estão lá no aspecto consciente, tá? E aí depois você tem lá, né, a sombra, a ânima, ânimo, self,
né, que são os arquétipos que estão, né, mais ocultos, tá? E estão vinculados ao inconsciente coletivo, aos outros arquétipos, porque esses são os principais arquétipos, tá? Mas existem outros, existem inúmeros arquétipos, tá? Incontáveis arquétipos, né? Lembrando que esses arquétipos, eles vão se constituindo no transcorrer da história da humanidade. Então, por exemplo, você tem o arquétipo do herói, tá? O arquétipo do herói. Então, o Jung vai falar que todas as culturas sempre tiveram o herói, tá? Todas as culturas possuem os heróis, tá? Um outro arquétipo que você pode falar é o arquétipo da mãe, o arquétipo do pai, né? Que o Jung dizia, olha, então você tem, esses arquétipos são muito fortes, né? Eles são presentes, né? Então, tem outros, tá? Enfim, tem uma série de arquétipos, né? O que é um arquétipo? É como se fosse uma estrutura sem conteúdo, tá? O conteúdo vai ser preenchido pela pessoa. Então, é como se fossem os estojos, né? Tá? Você tem um estojo lá, e aí dentro dele tem as coisas, que daí são as coisas do próprio indivíduo, tá? Mas que estão dentro daquela estrutura. Ok? Beleza? E aí, né, vamos pensar no que diz respeito ao processo de individuação, que esse é o elemento central da teoria do Jung, né, a ideia do processo de individuação, tá? Bom, o que seria isso, né? Seria a busca do ser humano. Todo ser humano, dentro da perspectiva junguiana, né? Todo ser humano, ele tende a buscar a sua individuação. Então, e aí, isso é uma coisa que a gente pode perceber, a gente nota de maneira bastante clara, né? O indivíduo, a pessoa, ela tem muita satisfação em ser reconhecida, tá? Porque é isso, tá, gente? Aquele negócio de falar, não quero ser reconhecido, isso é balela, né? Todo mundo quer ser reconhecido. Às vezes você não é reconhecido, e aí uma forma de você lidar com isso é dizer que você não queria reconhecimento, tá? Mas todo mundo quer. Quem é que não quer ser reconhecido? Isso faz parte do processo de individuação, tá? Então, aqui, porque o reconhecimento do outro, na verdade, reafirma o seu próprio reconhecimento e reafirma a sua própria ideia que você tem de si próprio, tá? Então, o reconhecimento é importante, sim, é fundamental, não é à toa que muitos se apropriam disso e manipulam as outras pessoas, né? Então, aquela coisa, né, de ficar enchendo a bola do outro, né? Então, tem a ver com isso, né? De você manipular um pouco essa sensação do reconhecimento, tá? Então, geralmente, quando uma pessoa ela tem uma posição mais vantajosa do que a outra, e ele simplesmente fala alguma coisa que o outro quer ouvir, então a pessoa ela fica satisfeita porque ela está sendo reconhecida. E às vezes esse indivíduo, sabendo, né, daquilo que a pessoa gosta de ouvir, vai lá e manipula para obter algumas vantagens pessoais, tá? A gente vê bastante isso, tá? Isso tem a ver com esse processo, né, com essa busca que o indivíduo tem pela individuação, tá? Lembrando que não é individualismo, tá? Ou seja, a individuação, o que é? É o autoconhecimento, né? É a integração com as pessoas, com a natureza, com o mundo, tá? Com a sociedade, com a dimensão espiritual, né? O Jung, ele trabalhava muito nessa questão, tá? Não numa questão puramente religiosa, tá? A gente não pode confundir as coisas, mas numa questão espiritual. O conhecimento espiritual, ele é muito mais antigo do que a ciência. Então, não dá para você simplesmente descartar e falar assim, não, eu não considero o espiritual. Vocês sabem que pessoas, muitas vezes, acabam tendo um processo de cura acelerado quando elas se vinculam, né, a questões espirituais. Isso é dado de pesquisa. Então, existe sim, né, o que significa tudo a gente pode até discutir, tá? Mas tem esse aspecto espiritual que faz parte da humanidade que não dá para a gente desconsiderar, tá? Não dá para desconsiderar, ok? Então, o processo de individuação, ele vai integrar tudo isso, tá?
é uma busca instintiva. Lembra que eu falei para vocês que os indivíduos, as pessoas buscam por isso, né? É uma busca instintiva e ela está no processo da própria civilização, tá? Desde sempre, né? Então, nós podemos ver na produção de artes, tá? Essa questão dos homens primitivos buscando esse processo de individuação, tá? Isso é uma coisa muito, muito clara. E o Jung, né, como eu falei para vocês, era uma pessoa muito culta, ele estudava muito as questões da humanidade, as questões das culturas, tá? E ele notava isso, né? Ele notava essa busca pela individuação nessas manifestações artísticas, literárias, filosóficas, tá? De maneira geral. Bom, a efetivação do processo de individuação implica na integração entre o eu e o self, tá? Entre o consciente e inconsciente. Então, é isso que é o processo de individuação, né? É quando você tem essa integração, né? Então, esse mecanismo psíquico de integração dos opostos, lembra, né? Yin e Yang, né? Foi denominado pelo Jung, né? De função transcendente, né? Tá? Então, é a integração. Então, o processo de individuação, né? Vai levar a essa função, ou seja, o indivíduo transcende, ele vai para além daquilo que está posto como real, né? Tá? Não que seja uma coisa metafísica, né? Não é um processo metafísico, tá? É uma forma, né, de você transcender a sua própria existência como ser humano, né? Você transcende, você vê grandes figuras da história, por exemplo, a pessoa quando fica para a história, né? A pessoa quando ela fica para a história, ela transcende a sua existência, né? De vida, tá? Então ela transcende, então ela é muito mais do que aquilo que foi estabelecido para ela como um ser humano, né? Ela fica registrada na história, ela fica, né? Então, é uma pessoa que transcende, né? E essa possibilidade está estreitamente relacionada, por um lado, à função transcendente, né, no sentido da prontidão do eu e do self para desencadear esse curso, né, no processo de individuação, e por outro, né, as realidades exteriores, que podem, aí que está, né, e aí a gente tem que ter essa clareza, tá, que existem, né, então nem tudo depende do indivíduo, isso é um erro, a gente pensar que tudo depende do indivíduo. Por quê? Porque você tem, na relação com a sociedade, você tem alguns fatores que dificultam, né? Ou que facilitam, tá? O seu processo de individuação. Então, a maioria das pessoas, elas não conseguem ter um processo de individuação que seja algo mais constante, tá? Por quê? Porque vivemos numa sociedade que nos dificulta, nos impede muita coisa, né? Então, nesse sentido, você vai ter você pode ter algumas situações de dificuldades, tá? De você poder realizar, de você poder entrar nesse processo de individuação, tá? E assim, pode ser questões sociais, pode ser questões de saúde, né? Pode ser questões orgânicas, tá? Que podem, né? Te colocar numa situação em que você não consegue avançar, né? Então, por isso que numa situação de terapia, tudo isso você vai desenvolvendo, você vai trabalhando, tá? Bom, aí aquela velha advertência, né, importante, né, que se diga, tá? Que o processo de individuação, ele não pode ser confundido com egocentrismo, com egoísmo, porque a gente, às vezes, quando fala de individuação, a pessoa ela já remete, né, à questão do individualismo, tá?
Mas não é isso, tá, pessoal? A individuação, não é a sua capacidade de você se posicionar no mundo, de você se encontrar consigo próprio, de você poder se relacionar com as pessoas, de você poder se perceber como um ser autônomo, como um ser individual, porque indivíduo não é apenas a menor unidade de uma sociedade. A ideia de indivíduo é pensar o ser autônomo, aquele que tem autonomia de pensamento, aquele que tem autonomia de escolha. Muitas vezes, o que nós notamos é que as pessoas, de maneira geral, elas vão na onda, elas vão na moda, não é? Então, o indivíduo que ele se preocupa muito em estar na moda, de estar sempre fazendo tudo que todos fazem, né? Então, ele tem um processo de individuação precário. O indivíduo que tem um processo de individuação mais avançado é aquele que não se preocupa, claro, né, gente? A pessoa não vai andar por aí com uma roupa que não tem nada a ver, né? Certo? Mas também não há necessidade dele, né, se preocupar tanto, né, com a cor da moda. Ah, mas não vou sair com essa cor porque essa cor não está mais na moda. Ou seja, né, o indivíduo, num processo de individuação mais avançado, ele não vai se preocupar com isso, tá? Por isso que muitas vezes a gente não entende, e às vezes a gente até admira uma pessoa que ela não se preocupa muito com as coisas que estão aí, que todo mundo está fazendo. Por quê? Porque ela é uma pessoa autônoma, ela não tem essa necessidade, tá? Ela faz, né? E interessante que ela é reconhecida por isso, tá? Até naquele processo do reconhecimento, ela é reconhecida, né? Ela é admirada. Nós temos essa tendência a admirar as pessoas que não ficam submetidas a esse tipo de situação, né? Ou seja, pessoas autônomas, tá? Professor, Pois não? Quem está é o Mário falando? novamente, Oi, desculpa. Mário, diga lá, meu cara. Não, então, sobre esse processo de individuação, ele tem, você está falando essa questão de ser admirado, né, e também uma certa limitação, até pela condição ambiental, social, ou até de um certo privilégio para poder desenvolver essa individuação, que eu acho que assim, tem que ter uma capacidade, uma energia para você ter a percepção da realidade, a percepção da sua psique, né, de todas as seções, as partes da sua psique, se apoderar disso, e muita gente, né, muitas pessoas precisam ter preocupações, assim, ficam alienadas a esse processo, porque precisam ter preocupações de sobrevivência, de trabalhar, de botar comida na mesa, de viver uma coisa após a outra. Eu acho que muito poucas pessoas desenvolvem esse processo de individuação, se eu entendi bem, justamente porque tem essas limitações também, né, da própria realidade, de quanto que dá para a gente se empenhar nesse processo, né, desse desenvolvimento. Olha, Mário, o que você fala é fantástico, viu? É uma observação, assim, fantástica, tá? E importante, por quê? Devemos considerar, fundamentalmente, esses limitadores, esses condicionantes que são sociais, essas determinações que são sociais, porque, por mais que você queira negar, é impossível você pensar na pessoa com possibilidade de se preocupar com a sua individuação, se ela está lá na fila do osso, né, para pegar osso para cozinhar e fazer uma coisa. Ele quer a comida naquele momento, você entendeu? Ele é sobrevivência, e isso é uma coisa, assim, difícil da gente assumir, mas é uma sociedade que nós temos que ela opera contra os processos de civilização, né? Ou seja, ela mantém algumas pessoas, né? A própria estrutura social ela tem essa característica. Ela mantém algumas pessoas numa condição extremamente subhumana, para poder manter os privilégios de outras pessoas. Então, essas pessoas que estão nessa condição subhumana, imagina só, gente, olha, nessa noite mesmo eu estava pensando, estava conversando aqui em casa, puxa vida, né? Um frio danado, né? E saber que lá fora tem um monte de gente que não vai conseguir cobertor, não conseguiu um prato de comida,
Você acha que essa pessoa, ela está se preocupando com o processo de individuação? Não está, não está, né? Então, tem esse elemento, tá? Então, tem sim, e por isso que eu falo, Mário, você levanta uma questão fantástica, que a gente não pode perder de vista, porque senão é complicado, sabe? Existe muita gente que acha que tudo pode ser superado, tudo depende da sua força de vontade, e não é verdade isso, né? Não depende tudo da nossa força de vontade, depende sim, tá? Nós temos que ter. Agora, o próprio processo da força de vontade é determinado pelas suas condições de vida, né? Se você está com fome, a sua motivação é procurar comida, né? Você não vai preocupar com outra coisa, tá? Então, muito boa a sua observação, viu, Mário? É isso mesmo, tá? O que mostra, né, para a gente o quanto que algumas pessoas elas têm uma condição de existência, né, que permite a elas, aí sim, né, permite a elas ou entrar num processo de individuação ou então meio que optar, né, por postergar esse processo de individuação e ficar meio que misturado lá na massa, sem autonomia e sem nada. Né? Algumas pessoas têm essa possibilidade, né? E mesmo assim elas ficam sem dar atenção para esse processo de individuação, né? Elas ficam mais naquela questão da moda, na questão de que todo mundo fala, então é verdade, tal. Num processo de individuação você não vai entrar nessa coisa de massa, não vai entrar, você vai, né? Você vai se preocupar mais com outras coisas, tá? Que aí é a ideia da transcendência, né? Você transcende tudo isso, tá? No processo de individuação, tá? Mas muito bom, ok? Não sei se o que eu falo contempla o que você tinha observado, Mário, é mais ou menos isso? Não, com certeza, professor, é isso mesmo. Ótimo, ótimo, muito bom, muito bom. Bem, o processo de individuação, então, está relacionado, né, ao confronto do eu com os complexos presentes no inconsciente pessoal, tá? O que são esses complexos? Sempre que a gente fala de complexos, nós estamos falando de várias coisas, né? Uma coisa, o que é um complexo? É um conjunto de fatores que determinam alguma coisa, tá? Então, esses complexos, né? Esse confronto, então, o processo de individuação está relacionado com o confronto do eu com esses complexos que estão presentes no inconsciente pessoal, né? Eles vão fazendo com que o indivíduo ele tenha esse sentido, né, de trazer para a consciência aqueles elementos que estão inconscientes, tá? Então, esse processo de individuação é um processo muito difícil, muito demorado, né? E a gente leva a vida toda para poder, e não conclui, né? É um processo que a gente está o tempo todo. Só que na medida que nós avançamos no nosso processo de individuação, nós crescemos mais em termos de ser humano. Tá? Então, o indivíduo individuado, né? É um indivíduo autônomo, é um indivíduo bem consigo mesmo, é um indivíduo que faz bem para as pessoas que estão à sua volta. Então, a ativação do processo de individuação está relacionado intimamente à influência dos mitos na psique, uma vez que os mitos, né, eles servem de referência para o indivíduo seguir seu processo de individuação, tá? Então, o Jung, ele trabalha muito com essa coisa do mito, né? Então, o mito, na verdade, é isso, né? O mito, ele vai agregar todo um conjunto de crenças, todo um conjunto de valores, de expectativas, de esperanças, né? De decepções. Então, isso é um mito, né? O mito não significa mentira, né? O mito, ele tem essa significação para o indivíduo, tá? E serve, né? Meio que de parâmetro, né? O mito ele serve de oriente, tá? Para que o indivíduo ele possa basear de ancoragem, né? Para que ele possa seguir no seu processo de individuação, tá? Por isso, né? Que o Jung ele vai destacar os conteúdos religiosos, né? Então você vê as religiões, se vocês notarem, né? De maneira geral,
as religiões possuem seus mitos, né? As religiões possuem seus rituais, seus mitos, que têm a função exatamente de agregar tudo isso aí, né? De poder fornecer para o indivíduo noções de ação, de como agir, de comportamento, tá? Então, para o Jung, essa questão da religião, né? Ela tem essa importância aí para a pessoa, tá? Então, muitas vezes, né? As espécies de sincronicidades, não sei se vocês já ouviram falar, né? Sincronicidade é um conceito bastante interessante na teoria do Jung, né? Que seriam coincidências, tá? Coincidências que não só envolvem indivíduos, mas também objetos, tá? Então, essas experiências de sincronicidade, elas podem estar associadas ao processo de individuação, tá? Então, por exemplo, quando você vai o que seria uma sincronicidade? Você imagina ir para um lugar, né? Encontrar uma pessoa e de repente você muda de ideia, falar, não, acho que eu não vou para cá não, porque tem uma outra coisa que eu precisava fazer, preciso pegar a chave, e aí você encontra a pessoa lá, no lugar que não estava, aí você fala, puxa vida, né? Que coincidência, era para eu estar lá, te encontrar e você está aqui, né? Ou seja, a pessoa fala, pô, é verdade, né? Era para eu estar lá, mas por um momento eu achei que eu tinha que estar aqui, né? Então isso seria uma sincronicidade, né? Ou então, de repente, você está participando de uma reunião, né? Sabe, uma reunião que você não queria, não tem aquelas reuniões que você não queria participar, né? Aquelas reuniões, puxa vida, que reunião chata que eu tenho que participar hoje, mas tem que participar porque o seu chefe determinou, né? Que você participar, tá bom, vai, eu vou participar. Aí você vai emburrado para aquela reunião, tá? Aí, de repente, no meio da reunião, alguém fala assim, mas essa semana aqui é a semana da gente entregar o projeto, coisa e tal. Na hora que ele fala, meu Deus do céu, o projeto! É verdade, o projeto que eu tinha que entregar, e acabei não entregando. Meu, que coincidência eu estar nessa reunião e o outro colega falar exatamente, porque se eu não tivesse participado dessa reunião, eu nunca ia me lembrar desse projeto para entregar, porque tinha esquecido, né? Então eu esqueci, mas justo na... Então, isso seria uma sincronicidade, você entendeu, né? Quer dizer, é uma coincidência significativa, percebe? Não tem a ver só com a pessoa, tem a ver com as coisas, né? Então a gente fala, nossa, né? Sincronicidade, tá? Então, como, no popular, tá? É como se o universo conspira a favor. Tá? Então, isso seria essa sincronicidade. Tá? Então, isso também tem a ver com essa... Então, quando você está num processo de individuação, você tem uma sensibilidade maior para poder entender e perceber essas sincronicidades. Isso vai te ajudar, né? Então, sabe aquelas coincidências que você fala, nossa, né? Não estava esperando que isso acontecesse e acontece, tá? Então, são as sincronicidades. Então, o Jung vai dizer isso, que no seu processo de individuação, essas experiências de sincronicidade vão te ajudando a perceber que você está no caminho correto, né? No caminho correto, quer dizer, claro, né? Que é para aí mesmo que você tem que ir. Então, você vai ficando ligado. Então, o processo de individuação, ele vai te ajudando a se tornar mais sensível a essas questões que vão te ajudar a intensificar o seu autoconhecimento, tá? Então, quando você está muito voltado por outras coisas, quando você não está no processo de individuação, essas coisas nem passam perto de você sem ver, né? Mas quando você está voltado para esse crescimento, para esse processo de individuação, então isso tudo vai fazendo mais sentido para você, tá? Então, esse sentido espiritual experimentado nesse processo de individuação, né? O Jung, né? Ele vai chamar como um fenômeno luminoso, tá? De luminosidade, que é um termo que vai designar uma experiência do sagrado, tá? Então, é como se fosse aquela coisa que as religiões têm muito disso, né? Que é uma coisa mais... aquela coisa que você não consegue explicar, né? Aí que você fala, foi Deus que me iluminou, ainda bem que... Sabe aquela coisa que a pessoa tem muito disso? Deus, ou os orixás que fizeram com que eu pensasse desse jeito, enfim, tá? Depende da sua religião, vou entrar nesse mérito, né? Mas são coisas, né, que estão vinculadas a essa questão do sagrado, né? Essa experiência do sagrado, tá? Que é um fenômeno, né, que vai te
vai levar a essa situação transcendente, né, de você poder se perceber no mundo de uma outra maneira. Então, vejam, né, que por isso que o processo de individuação é efetivamente um tema central, né, para a teoria do Jung, tá? Bom, então, embora a busca pela realização desse processo, né, seja herdado, lembra que eu falei para vocês, né? Quer dizer, a busca pela individuação é uma coisa que é herdada, tá? Não foi uma coisa que você aprendeu, isso já está, é instintivo. Então, existe uma energia no indivíduo que leva a pessoa em busca desse processo de individuação, tá? Então, muito embora seja um instinto herdado, né, portanto, isso é comum para toda a humanidade, né? Então, qualquer pessoa, independente do gênero, idade, enfim, né, independente da religião, independente de tudo, né, a maior parte das pessoas acabam não conseguindo, né, embora seja um instinto que esteja presente em toda pessoa, a maior parte, a parte efetivamente muito grande da humanidade, não consegue, né, é, participar de maneira integral desse processo de individuação. Né? Tem pessoas, por uma série de circunstâncias, entre as quais aquela que o Mário, inclusive, tinha levantado, né? Questões de impedimento social, impedimento objetivo mesmo, né? A pessoa que está preocupada em comer, ela dificilmente vai conseguir se preocupar com o autoconhecimento, né? Mas não só, tá? Então, uma parcela muito grande das pessoas na humanidade, elas têm um processo de individuação bastante complicado. É por isso que as coisas vão acontecendo e a maior parte que a gente fala, né, que é aquela pessoa alienada, a gente não fala isso. O que é um indivíduo alienado? O indivíduo alienado é um indivíduo que não tem um processo de individuação ativo, né? É um indivíduo vocês já ouviram falar, né? Alienação. Vocês sabem o que significa alienação? Alienação significa alheio. A pessoa que está alheia, ela está à parte. Quer dizer, o mundo todo se acabando e a pessoa à parte, né? Lembra, o pessoal costuma falar muito, né? Daquela cena do filme do Titanic. Não sei se vocês assistiram, né? O Titanic, mas tem uma cena que ela é muito significativa, tá? Que é o Titanic, né, afundando, né, e o pessoal da orquestra continua tocando, né, segue a orquestra, os caras continuam tocando, né, o navio até balança assim, o pessoal continua tocando, né, é uma coisa muito significativa, né, porque o indivíduo alienado é esse, né, o mundo todo acabando e ele continua dele, não está nem aí. Né? Ou seja, o processo de individuação dessa pessoa é um processo muito precário. Ela não se apropria das coisas que estão à sua volta e ela vai tocando a vida. Né? Então, tá acontecendo um monte de coisa, pessoas morrendo de fome, pessoas aí. E ela está preocupada porque. Vai chover e ela vai perder a viagem que ela ia para a praia, sabe? A preocupação assim, né? Então é isso, né? Então está preocupada que o cinema, né? Quer dizer, todo mundo morrendo aí, né? Essa infinidade de situação que a pandemia trouxe, e a pessoa lamentando porque não pode ir no cinema, né? Porque, meu Deus, a pessoa reclamando, né? Porque é isso, tá? Então, ou seja, a maioria das pessoas, né? Elas têm essa tendência, né? A não conseguir entrar de maneira bacana nesse processo de individuação. Tá? Então, são pessoas mais alienadas, que a maioria, né? A maioria das pessoas, elas acabam, de uma forma ou de outra, não experimentando de maneira intensa esse processo de individuação. Tá? E aí, né, a gente tem a própria humanidade indo, né, para o rumo que ela está. Tá? Então, é isso. Né? Então, a individuação, né, ela vai colaborar
para que a pessoa ela tenha, né, uma capacidade de transcender, né? Eu não sei se ficou claro para você essa ideia da transcendência, né? Ela consegue, nessa perspectiva da teoria do Jung, ela consegue ser alguém a mais, além, né, do que aquilo pelo qual ela foi criada, ela foi, né? Tem um livro, né, que eu recomendo para vocês, que vocês leiam, né, que é o Admirável Mundo Novo, do Huxley, né, que ele vai descrever uma sociedade em que as pessoas, elas já nascem, né, dependendo da condição dela, vai nascer para ser uma coisa só e pronto. Ela vai ser aquilo e não vai ser outra coisa. Tá? Então, no Admirável Mundo Novo, existe uma situação em que a sociedade é totalmente administrada. Então, você vai ter pessoas que nascem para fazer aquilo, outras que nascem para fazer outra coisa. Então, quer dizer, a sua função no mundo seria determinada de antemão pelo lugar que você ocupa, né, na sociedade, ponto, tá? Vejam, embora seja um romance, embora seja uma obra de ficção, né? O que nós vemos é isso, tá? Na nossa sociedade a gente vê isso, né? Tem gente que, efetivamente, ela tem uma condição de vida que vai fazer com que ela reproduza as dificuldades pelas quais ela foi criada, né? E não avança, né? Poucos conseguem superar por conta dessas condições objetivas mesmo, tá? Então, a transcendência seria você conseguir avançar, você conseguir ir para lá, para frente disso pelo qual você foi designado, tá? Então, notem, né? Deu para perceber por que o processo de individuação, não é um processo, uma parte central da teoria junguiana, né? Por conta exatamente dessas questões, tá? Ok? Dúvidas, pessoal? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Bom, se vocês não têm nenhuma pergunta, eu gostaria de... encerramos hoje, tá? Essa questão do Jung, né? E eu gostaria de passar, então, comentar com vocês, passar para vocês a atividade, tá? Que vocês vão entregar valendo nota, tá? Eu vou pôr depois lá no Moodle, tá? Mas eu já vou dizer para vocês. Bom, a atividade que eu vou passar para vocês na verdade, um aprofundamento, né? Porque, vejam, a teoria de Jung é uma teoria bastante intensa, né? Bastante profunda. Não dá para a gente trabalhar e explorar tudo, tá? Então, tem um elemento bastante importante, né? Que precisa ser destacado, tá? Que tem a ver... Vocês estão vendo aqui a minha tela ou não? Acho que eu parei Não, né? Tá. Deixa eu apresentar aqui para vocês, espera aí. Tem uma parte, né, que é importante. Vou colocar aqui. É uma parte importante da teoria do Jung, né? Que eu vou pedir para vocês fazerem uma parte importante, mas ela é muito fácil de ser conseguida, tá? Não é uma coisa que eu vou pedir para vocês procurarem do Jung que vocês não vão ter dificuldade nenhuma, tá? Não vão ter dificuldade nenhuma. Né? É possível, nesse livro que a gente está usando, ele tem essa questão, mas vocês podem procurar em outras partes também, tá? Que seria descrever, né, como é que Jung ele trabalha com esses conceitos, tá? Conceitos de atitudes e funções,
né? Então, o que o Jung fala com relação às atitudes de introversão e extroversão, tá? O que Jung fala com relação ao conceito de funções psicológicas, né? Na função, ele tem o pensamento, sentimento, sensação e intuição, tá? Como que o Jung trata essas questões? Tá? Então, essa seria a atividade de vocês, tá? Um levantamento, uma pesquisa, tá? Para poder ler um pouco sobre esses conceitos, tá? Não é difícil de encontrar, é bastante tranquilo, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem esse trabalho em grupo, tá? Pode ser um grupo de seis pessoas, né? Vocês já têm grupos na sala, não é? Já estão divididos em grupos, tá? Então, vou pedir, eu vou postar lá no Moodle, tô direitinho, tá? Antes de... Pode sim, pode ser sim, tá? Eu sei, pode ser, né? Eu sei que é uma sala grande, né? E acaba tendo, não tem problema, tá? O importante é que todo mundo participe, todo mundo, tá? Porque é legal, é importante vocês poderem se apropriar, né? Dessa parte da teoria de Jung, e que, infelizmente, dentro, né, do nosso tempo, não dá para abordar, então a gente vai complementar aqui, tá? Com esse trabalho. Tá bom? Eu vou postar lá no Moodle depois. Presta atenção, gente. Vocês coloquem, vai fazer um trabalho em grupo, mas aí vocês vão postar, uma pessoa só posta, tá bom? Você escolhe uma pessoa e só aquela pessoa posta, tá? Para a gente para poder ficar concentrado, ficar no lugar só. Tá? Uma pessoa só. Mas não vai esquecer de colocar o nome de todo mundo, né? Tá certo? Pensa bem, né? Você faz lá e, de repente, o colega esqueceu de colocar o seu nome, né? Por isso que tem que olhar, né? Tem que olhar direitinho, ver se o seu nome tá lá, bonitinho, tá? Tudo bem, gente? Ficou claro? É tranquila, a atividade é tranquila, tá? Eu vou colocar lá direitinho, tá? No Moodle, tá? Eu vou postar lá, fica bacaninha, tá? Fica tranquilo, tá? Vai ficar tudo certinho lá. Tá bom? Isso, Rosimeire, ó, Rosimeire, eu vou postar lá tudo direitinho, lá, tá? Vai ter a data, tudo bonitinho lá para vocês fazerem, tá bom? Pode ficar tranquila, tá? Aqui é só a ideia que eu estou trazendo para vocês entenderem, né? Mas depois eu vou postar lá, bonitinho, tá? Eu vou fazer o roteiro, eu vou colocar as orientações, tudo bonitinho, como vocês devem fazer, tá? Fiquem tranquilos, tá bom? Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Professor, Pois não? Diga. você falou que pode usar o grupo que a gente já tem para as outras disciplinas. Pode, Mas o meu claro. grupo para as outras disciplinas tem 8 pessoas. Tem algum problema? É melhor dividir, não é? Nossa, um grupão, né? Sabe o que é? Sabe que às vezes depende muito da atividade, né? Tem atividade que 8 pessoas fica legal, né? Agora tem atividade que 8 pessoas é muito grande, né? E aí as pessoas não conseguem se encontrar. Se vocês acharem, né, que veja, porque qual a diferença de 6 para 8, né? É uma diferença. Até o colega, pode 7, pode. Como que eu posso falar que não pode com 8? Então, eu vou só colocar essa advertência para se vocês acharem que é possível, né? Porque a ideia, Rosimeire, é de vocês aprenderem mesmo, tá? Fazer um estudo dirigido, né? Tá? Vocês poderem ler, porque essa parte da teoria, gente, é absolutamente tranquila, tá? Não envolve nenhum... Essa outra parte que eu apresentei para vocês, né? A questão desses elementos dos arquétipos, inconsciente coletivo, isso não daria para vocês só fazer a leitura, tá? Isso implica, né? Em uma reflexão, implica em trazer questões, exemplos, né? Então tem que... Agora, essa outra parte do Jung, né? Essa outra parte da teoria, é uma parte bastante tranquila, mas é bastante importante também, tá? E com o estudo dirigido, com essa atividade, dá para vocês entenderem bacana, tá? Dá para ver legal. É muito simples, né? Vai falar de introvertido, extrovertido, são coisas que a gente já tem meio que sistematizado na nossa cabeça, né? A função pensamento, sentimento, tá? Então, são coisas que vocês têm, né? O Jung, ele apenas sistematizou, né? Ele sistematizou essa parte e transformou numa teoria,
tá? Mas é muito tranquilo, dá para vocês pegar, vocês vão ver a hora que vocês começarem a ler, vocês vão falar, puxa, que legal, é fácil, tranquilo, tá? É uma parte da teoria do Jung muito importante, tá? Mas que é de fácil assimilação. Se vocês acham que um grupo de 8 pessoas, de 7, eu acho grande, né? Mas se vocês acham que dá para fazer que dá para ter esse aproveitamento, tá? Não vou dizer que não, tá? Fique à vontade, eu acho grande, mas se vocês acham que dá para fazer, beleza, né? Não é difícil, né? Mas não tá. O que é de. Por que pode 7, não pode 8, né? Tá certo, né? Não venham com 9, hein, gente? Tá certo? Ah, professor, pode 9? Não, aí não, tá? Tá? Mas o objetivo é esse, tá, pessoal? Vocês terem um estudo dividido, ler, tá? E é isso, tá? E aí, claro, né, gente, vocês apresentam, tranquilo, apresentam, vocês fazem, tranquilo. Se tiver, não, eu tenho certeza que difícil vai ocorrer, mas se no transcorrer do exercício tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar, não tem problema, tá? Tá bom? Beleza? Mais alguma dúvida? Podemos ficar por aqui hoje, então, gente? Tudo bem? Obrigado. Obrigado aí pela consideração, Mayra. Desejo a vocês, então, um bom fim de semana, tá? Vamos torcer aí, né, para que as chuvas tragam um pouco mais de água aí para as nossas represas, né? Para a gente poder ter uma vida um pouco mais tranquila, porque ultimamente está difícil, né? As coisas ultimamente estão difíceis, né? Então, torcer aí, né? Eu vou postar, tá? Os slides, vou postar. Acho que eu já postei os slides, não postei? Bom, eu vejo lá, tá? Eu posto o slide e eu vou postar também a gravação, tá? Eu posto lá no link do YouTube, que o pessoal tem mais facilidade para conseguir, tá? Ah, não, vocês não vão apresentar, não, tá? Fiquem tranquilos, tá? É só escrito mesmo, tá? A gente tá, esse semestre, a gente ficou com um calendário, pessoal, muito apertadinho, tá? Então, por isso que é legal apresentar, né? Mas não vamos apresentar, não, tá? Tá bom? Pessoal, bom fim de semana para vocês, tá? E nos vemos na terça-feira, ok? Grande abraço.